Olá, queridos, Deus abençoe vocês. Estamos chegando novamente com mais um podcast Homens de Valor. Como sempre, um papo bacana de utilidade pública, um papo bíblico, assim, uma conversa que de alguma maneira agrega conhecimento, agrega valores. Então é o nosso podcast Homens de Valor chegando até você mais uma vez, e eu quero pedir desde já que você curta, comente e compartilhe o nosso podcast Homens de Valor. Já voltamos em 3 segundinhos. Vamos à nossa vinheta. Oi, gente, estamos chegando mais uma vez para bater aquele papo bacana aqui no nosso podcast Homens de Valor. Estamos aqui com a nossa turma de sempre, Pastor Maurício, Pastor Rodrigo e Reverendo Ayrton. Tudo bem, gente? Beleza. Tudo jóia. Graças a Deus. Então, hoje a gente vai conversar sobre vida próspera ou vida triunfante. Afinal de contas, tirando as distorções que a gente ouve tanto falar por aí, eu acho que a verdade é que quando a gente abraça o Evangelho, a concepção de vida triunfante e vida próspera ganha um sentido mais fiel, mais amplo, mais coerente, né? A gente sabe que distorcem tanto essa ideia de vida próspera e vida triunfante, e a gente sabe que no Evangelho esse conceito ele é mais fiel, né? Então, a Bíblia fala a respeito de vida triunfante, de vida próspera. Paulo chega a dizer, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre somos conduzidos em triunfo, vida triunfante. Eu acredito, pastores queridos, que essa dimensão do Evangelho na vida de quem se converte e de quem abraça o Evangelho, ela ganha um sentido mais sério, como a gente falou há pouco. Mas eu queria provocar vocês aqui com uma pergunta, que é o tema do nosso podcast de hoje. Que a pergunta é a seguinte: vida triunfante será? Por que a pergunta? Porque a gente tem a impressão que muitas pessoas, quando se convertem, não espelham, não demonstram essa vida triunfante em Cristo Jesus, no Evangelho. Pelo contrário, eu acho até que algumas pessoas que depois que se, aspas, convertem, né, aspas na expressão, a vida fica até mais feia. Eu conheço pessoas que, ao se converterem, tornaram-se mais antipáticas, amargas, tornaram-se mais amargas, legalistas, né? Legalistas, tornaram-se feias, quem sabe exclusivistas, só ela tá certa. Egoístas, acusadores. Todo mundo tá errado, todo mundo vai pro inferno. Esposas que se convertem e os maridos olham assim, puxa, nem sei se melhorou, se piorou, porque ao se converterem, tornaram-se mulheres mais distantes, assim também maridos ou filhos, e isso vale para todo lado, né? Por isso a pergunta e tema do nosso podcast de hoje é vida triunfante. Será? Será? Por que razão ou razões muitas pessoas não experimentam essa vida triunfante em Cristo Jesus, não espelham isso, não vivem isso, não demonstram isso? Pergunto a vocês, numa primeira rodada, vocês têm essa mesma percepção, esse mesmo olhar? Isso acontece mesmo? Eu estou viajando? Reverendo Maurício. Pastor, infelizmente, né, a gente constata que esses conceitos eles vão se distorcendo. Nós somos um país multicultural, o Brasil, e se a gente for diminuindo esse universo, vamos dizer que a gente está mais focado no Rio de Janeiro. Apesar de ser uma cidade, mesmo que ela esteja cercada aí de outros municípios, né, mas praticamente nós abraçamos os mesmos tons culturais. Mas ainda assim,
nós vemos que o evangelho, ele tem transformado vidas. Sim. Mas apesar dessa transformação que vem acontecendo, que muda a vida das pessoas, nós percebemos que há uma cultura que ainda influencia, interfere, às vezes, nessa conversão. E a pessoa, ela realmente chega na igreja, e a igreja é o lugar onde nós tratamos das nossas questões pessoais, espirituais. Através da Bíblia nós vamos entendendo que coisas precisam mudar, coisas precisam ser transformadas. Porém, eu vejo que essa mistura cultural interfere muitas vezes no entendimento, e a pessoa, ao invés de aplicar a Bíblia na própria vida, ela permite que alguns desses conceitos culturais ainda permaneçam na vida dela. Então, alguns ranços. Eu não pego o evangelho e aplico 100% na minha vida. Então eu fico com conceitos ainda daquela antiga concepção de vida. E o triunfalismo, a concepção de sucesso, ela vem misturada nesse entendimento. E muitas vezes a pessoa ela não vê uma perseguição ou uma luta como algo inerente a uma vida que é uma vida cristã, uma vida bíblica, que a partir do momento que a gente passa a viver com Cristo... Vida nova, né? A Bíblia diz que todo aquele que quiser viver piamente em Cristo Jesus padecerá perseguição, no mundo tereis aflições. E aí o cara fala assim, bom, vida triunfante versus aflições, eu prefiro viver o conceito da prosperidade, o conceito da aquisição, aquilo que eu quero, eu prefiro ter do que ser. E aí o cara conduz a vida mais nessa pegada, nessa toada. Agora, tem um outro aspecto também disso aí. A conversão, uma mudança de mente, de rumo, de direção, de sentido, a dinâmica da conversão também não é igual com todo mundo, né? Há pessoas que se convertem e logo assimilam, entendem, e o impacto dessa conversão é imediato na vida da pessoa. Já outros se convertem, mas você vai percebendo que as mudanças vão acontecendo lentamente, não é? Certas situações a pessoa vai entendendo com o tempo e vai mudando com o tempo. Não é sempre de maneira instantânea, não é assim com todo mundo. Também tem isso, né, Ayrton? Eu acho que esse é um fator que... Eu acredito o seguinte, há pessoas que estão na igreja, vão e nunca se converteram. O processo nascer de novo. Então, a ideia dela de triunfo continua agarrada à antiga vida. De repente ser rico, conquistar bens, ficar famoso. Por quê? Porque ainda não entendeu o evangelho. Então essa pessoa ela vai patinar sempre nessas ambições, achando que triunfo é isso. Nós estamos falando, considerando, acredito, realmente de vidas que se converteram, tiveram uma experiência de novo nascimento. E aí nós temos algumas questões. Primeiro, cada um tem uma maturidade diferente. Filhos, você sabe que tem filho que amadurece mais rápido. E assim como é a nossa vida biológica, é a vida espiritual. Sim. O nosso crescimento, a gente é bebezinho. O que dão, a gente se alimenta. E a gente é egoísta quando é bebê. Então, depois adolescente, reclama de tudo, né? O crente que reclama de tudo é o crente adolescente, né? Tudo ele questiona, tudo ele é do contra. Depois, quando vai amadurecendo, ele vai tirando... Isso é triunfo. Você está triunfando sobre a sua natureza carnal. Isso é um dos grandes milagres do Evangelho. Sim. É a capacidade de Deus nos fazer enxergar a transformação que nós precisamos e nos dar condições de sermos transformados. O Evangelho nos reveste de triunfo também nesse sentido. É triunfar sobre a morte, é triunfar sobre o pecado e triunfar sobre a nossa natureza. Não é isso? Eu me lembro de João 8, quando os judeus viram para Jesus, ele diz, conhecereis a verdade, a verdade nos libertará. Nós nunca fomos escravos de ninguém. Olha,
Você vê a pessoa que não conhece o evangelho, eles estavam escravos. Eles tinham sido escravos no Egito, na Babilônia, na Pérsia, mas na cabeça deles, naquele Nunca momento, tinham sido. Roma, nunca foi. Não é assim o pecador? Uhum. Você é mentira. Eu, não sei o quê. É. Agora, o evangelho nos faz enxergar quem somos. Agora, travamos a luta de deixar o Espírito ir nos transformando. Isso é um triunfo. Isso é um triunfo. Quem está olhando de fora, primeiro, não tem como discernir se aquela pessoa nasceu de novo ou não. Isso é algo que só Deus, os demônios, claro que eles veem que a pessoa, o Espírito de Deus habitando na pessoa, agindo, os anjos, etc. Mas quem está olhando de fora, as reações são as mesmas. A gente estava falando, às vezes se converteu, falava palavrão, fala palavrão. Mas o Espírito de Deus vai transformando a pessoa e ela vai entendendo e vai sendo mudada. Agora, passada essa primeira etapa, nós podemos incorrer, inclusive, em falhas lá na frente. Pedro andou com Jesus 3 anos e meio, só ouvindo o evangelho, pegou a espada, meu amigo, e cortou a orelha de Malco. Porque no momento do seu impulso carnal, a sua natureza. É. Então, o triunfo é contínuo. Você não descansa. Então, essa percepção, por isso que eu acredito o seguinte, pastor não escolhe ovelha. Em alguns casos, pelo fruto, a gente até sabe que provavelmente não se converteu. De ovelha não tem nada. Não tem nada, mas você pode ter alguém que ainda se converteu, mas ainda está o quê? Preso e ainda não foi no processo de libertação. É. Mas, de glória em glória, de triunfo em triunfo, essa pessoa com o tempo, se nasceu de novo, e se o Espírito de Deus está trabalhando e ela Vai aceitando, vai dar certo. Agora, a gente de fora vai fazer um juízo, né? Às vezes a gente, não, absurdo, como é que pode? 10 anos de crente fazendo isso. Mas ele entra naquilo que você falou. Cada um tem um time. É. Né? E a gente de fora não tem como. Mas se essa pessoa está sendo transformada por Deus, ela já está em triunfo. É. Porque ela está vencendo a si mesma. Eu queria usar uma expressão aqui para o nosso papo caminhar em torno dela, que a expressão é a seguinte: beleza do evangelho. O evangelho tem uma beleza que precisa se manifestar na vida da gente, através da gente. O evangelho tem essa beleza, não é? Esse perfume, essa flagrância. Precisa ver isso na vida de alguém que se converte. E aí a pergunta é, pastor Rodrigo, você agora, algumas pessoas não exalam esse perfume, embora se declaram crentes, convertidas, estão na igreja há um tempão, eventualmente exercem até funções eclesiásticas e por aí vai. Mas você não sente essa flagrância, esse bom cheiro. Você não percebe muito essa beleza do evangelho no falar, no jeito, no trato, na forma dela com ela mesma. Enfim, quem sabe hajam algumas razões que explicam um pouco isso. Eu queria que você comentasse. Por exemplo, tem gente que nunca espelha a beleza do evangelho porque não sabem ser gratas. Nunca, a nada, a ninguém. A expressão da gratidão jamais se manifesta na vida dessa pessoa ou através dela. Não conseguem ser gratas. Sempre reclamando, sempre tá ruim, sempre se queixando, sempre nessa nota da vida. O que você acha? Eu entendo que exalar o bom perfume de Cristo, esse texto também passa pelo conhecimento da palavra e de Cristo. Então, quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus e nos convertemos, não tem como você permanecer e de glória em glória, né? Como a vereda do justo é como a luz da aurora, você entra no processo, você entra no processo. Não tem como você entrar no processo se você se tornar apenas um religioso pós-conversão. Só religioso, frequentador de programações, até de cultos, ir à igreja, fazer parte de um ministério, mas se você não tiver
conhecimento da palavra, não tiver estudo da palavra, não se envolver com a palavra e viver aquilo que está estudando, dificilmente isso vai acontecer. Eu ouvi um testemunho, teve uma vez, durante um período na nossa igreja lá em Campo Grande, que o pastor colocou algumas pessoas para dar testemunho e falar das experiências. E eu ouvi de uma pessoa, que é o diácono Antônio Carlos, da Sim, Janete, Tonhão. todos aqui conhecem. Ah, não, Antônio Carlos da Antônio Janete, Carlos que da tá lá Janete. ainda. Tá. O pessoal conhece. E aí ele falou algo muito interessante. Ele falou, ele ainda usou essa expressão, eu tenho 1 milhão de motivos para ir embora dessa igreja, Uau. mas eu tenho um que não me deixa sair daqui, eu estou aqui há mais de 30 anos. Gratidão. Não. Sou grato aos meus professores. Quando eu cheguei eu não conhecia nada da Bíblia, ainda não conheço. Sou grato ao meu Legal. primeiro professor da escola Legal. bíblica dominical na classe de batismo. Sou grato às pessoas que me receberam quando me deram um abraço. Sou grato àqueles que tiveram paciência comigo porque eu entrei aqui num processo. Aí ele tinha uma história lá que alguns conhecem, ele não conseguia se libertar do Fusca, né? Mas depois ele conseguiu vender o Fusca. O pessoal conhece. Então, mas eu estou usando esse contexto porque gratidão dentro do testemunho. E como é bom a gente ser grato, né? Grato a pessoas, grato a igreja, amigos, ao Senhor Jesus. Alguém já disse que... O próprio texto fala, graças, porém, a Deus. A Deus. Isso. Graças, Pastor, porém, tem a Deus. coisas que às vezes você tem vontade de falar, a maneira de agir, e você lembra da cruz. Quando você lembra da cruz, do sacrifício, você pensa assim, desculpa a expressão, vou dar uma bola fora agora, eu vou envergonhar o nome de Cristo. E aí você volta, retrocede um pouco. Gratidão. Gratidão. E tem pessoas que não pensam nisso. Fala, pastor. Não, alguém já disse que a gratidão é o amor olhando para o passado. Porque é isso mesmo, né? Você reconhecendo... Ou a memória do coração. Reconhecendo que Deus fez por você, por o que pessoas fizeram por você. O Antônio Carlos, né, que a gente chama de Tonhão, ele falando isso, normalmente você vê na igreja quanta gente abençoa. Eu, pelo menos, olho para o passado. É verdade. Quanta gente Deus usou para orar por mim. Aquelas irmãs de oração que às vezes eu chegava, novo crente, e uma palavra de Deus. Me lembro a mensagem do bispo Gessé Teixeira de Carvalho sobre perdão, do credor incompassivo. Rapaz, eu tinha um amargo do meu pai, porque meu pai não criou a gente, né? Minha mãe criou 4 filhos e com dificuldade, e o meu pai não criou. Então, eu tinha aquela coisa. E ele pregou naquele dia, eu chorei tanto. Foi todo mundo embora, eu estava sentado... Foi libertador aquele choro. Então, aí eu penso nele, ele já partiu para o Senhor, bicho. Uma mensagem que eu ouvi dele na minha vida me deu gratidão a ele. Isso aí. Olha isso. É isso aí. Pessoas na igreja que eu penso assim, que de Campo Grande ali, né? Tanta gente na igreja de Campo Grande que eu fui para ali, foi a primeira igreja que eu fui, e o carinho. Então, gratidão, ela é para Deus. E ela é um reconhecimento para as pessoas que em algum momento foram importantes na nossa vida. Sim, eu sempre falo isso. Gratidão, ela tem que ser vertical para Deus e horizontal para pessoas. E mais uma, eu gosto de falar sempre que gratidão produz contentamento. Contentamento com aquilo que somos, contentamento com aquilo que temos recebido de Deus, né? O ser humano tem essa inclinação muito forte de fazer comparações, né? Você sempre acha que o outro tem mais, que o outro recebeu mais, que o outro, enfim, foi mais abençoado. E você não olha para o que Deus fez na sua vida, você não olha para o que Deus tem dado a você, né? Quando eu paro para olhar quem a gente era, quem a família era, quem nós éramos, e fico vendo hoje o que Deus fez. Mais do que merecemos. Onde nós estamos falando aqui num podcast. Olha que chique, que bacana. Não é não? Que honra, que privilégio. Falando do evangelho, das coisas de Deus, tendo aí um potencial de sermos assistidos por centenas de pessoas, milhares de pessoas. Falando de internet, é um universo que não dá para mensurar, né? Que privilégio.
tudo isso por causa do evangelho. Né? Se não fosse o evangelho, eu acho que a vida de todo mundo aqui ia ser bem tortinha. Totalmente Com exceção do Ayrton, diferente. talvez. Não, Mas eu acho- a vida ia ser bem eu acho que tortinha. muitos Ele era de nós, perigoso, ele era. nem estaríamos vivos. Nem sei que estaríamos Só- vivos. O meu melhor amigo, que a gente saía junto para arrumar namorada, aquelas coisas jovem, Ayrton também já. nos Andou por aí. Andou por veredas tortas. Jogador na mão. lá, vereda Já andou por veredas tortas. Mas a gente, e ele era brigão, ele gostava de Depois eu confusão. quero apimentar o assunto. Aí eu me converti, acabei me afastando das minhas amizades, né? Que era tudo bebendo, jogando. Aí, depois de um tempo, eu quis rever esse amigo. Falei, poxa, um tempão que eu não vejo. Aí procurei informação com a família. Ele, depois, nós nos afastamos, ele não arrumou uma confusão num bar e mataram ele a paulada. Meu Deus. Meu Deus. Se eu estivesse com ele, que ele gostava de arrumar confusão, Teria tomado umas pauladas não também. poderia estar morto também. É, porque Não E outra conheceríamos. coisa, não ia ó, deixar o ele senhor, sozinho curada. né? Cresceu ali, A sumidade. trabalhou, aí hoje seus filhos, não é isso? Agora já casando, eu vejo, olho para trás, se eu não tivesse encontrado com Jesus, o que seria da minha vida? O caos. Sim. Mas Deus deu um tino para minha vida, tino profissional, tino, não estou falando nem do céu não, o céu é o mais importante, que é mas eterno. Aqui Eu mesmo. estou falando aqui na terra. Eu digo, o evangelho não salva só indo para o céu. É. O evangelho nos salva na terra. Ele nos salva agora. É. Agora é possível a gente ter triunfo. Isso aí. Se a gente for pelas nossas paixões, cada um aqui, as suas paixões, a nossa família seria destruída, a Verdade, nossa vida verdade. profissional. Talvez uns estivessem mortos, Verdade. alguns estivessem bêbados, que nem meus tios, né, que Dando morreram de cabeçada cirrose. na vida aí. O evangelho protege. Agora, e Deus bota pessoas na nossa vida. Gente, quantas pessoas na igreja Deus colocou. Do nada a pessoa sentava e começava a me aconselhar. Eu Sou acho grato a Deus, cada uma delas. a gente não pode deixar de tocar num ponto que é aquilo que a gente no início deu uma pincelada e dizer que o evangelho ele precisa voltar a ser pregado na essência. Você falou que a pregação do pastor que marcou a sua vida, você não esqueceu, já faz quantos anos? 40. Então, você não esqueceu, era uma pregação bíblica, uma pregação que confrontou você a mudar de atitude, a quebrar paradigmas da sua antiga vida, né, do seu homem anterior, mas a gente percebe que a gente ainda luta, porque a igreja é triunfante, mas ela também é militante. Sim. Né? Nós militamos contra as falsas mensagens, contra os falsos ensinos, e o ensino da prosperidade moldou uma geração inteira a querer tirar de Deus e não oferecer nada a Ele. Você está sendo generoso com a expressão moldou. Eu diria infectou. Ó, Eles foram infectados. a teologia da prosperidade é o triunfo na riqueza. Uhum. O apóstolo Paulo, o que ele disse? O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Todos E nessa cobiça alguns se desviaram da fé. Olha só, para Paulo, o amar o dinheiro, a ambição do dinheiro, pode ser exatamente a derrota e não o triunfo. Exato. Aí, Então, o triunfo, quando você coloca riquezas, que é a teologia da prosperidade, né? Cura total, quando o Timóteo estava enfermo, Paulo teve doente. Então, quando você coloca o triunfo em estar bem nessa vida, financeiramente, com saúde, etc., você está sendo derrotado. Porque, na verdade, andar em triunfo, em muitas situações, é você ver o cuidado de Deus, às vezes, na adversidade, como uma enfermidade. Quantos grandes homens de Deus que fizeram obras maravilhosas para Deus foram enfermos a vida toda. Timóteo está lá. Não é isso? Pastor Vininho triunfou. Pastor Vininho triunfou. A igreja militante é triunfante. Ele já está na triunfante, mas na militante. E essa palavra triunfo, não sei se vocês viram que em Colossenses 2 ela aparece, né? Quando diz que Cristo triunfou sobre os principados e potestades. Na cruz. Cristo triunfou na cruz. O que era símbolo de derrota, visivelmente, né? Cristo transformou aquilo ali. Então, o triunfo para a gente, para as pessoas que não entendem o evangelho, pode ser uma derrota.
Verdade. Você, de É o repente, fim. criou teus filhos na palavra tal, e eles seguiram uma caminho de homens de bem, mas, de repente, eles iriam numa profissão lá em cima, ficar milionários. Mas você formou homens de caráter, É. filhos. Ayrton, eu queria também pontuar com vocês aqui, assim, ter sido liberto do pecado. Que triunfo. Poxa. Ter sido liberto da força, Do do domínio. poder, do domínio do pecado. Que triunfo. Claro, todo mundo peca, óbvio, mas ninguém é escravo de pecado aqui, dessas inclinações. Isso é um triunfo, né? Ser templo do Espírito Santo, ser Você ter habitação do Espírito Você Santo. ter a condição de Isso- escolher pecar ou não. E quando eu paro para pensar, É. gente, o Espírito Santo habita em mim. Quem Opa. sou eu na fila desse pão? Para o Espírito Santo habitar em mim, né? Fazer morada, não é um visitante, mas a ideia é de Ele quem habita. faz morada. Morado. En- Para pensar. Entender, né? Ele A habita expressão em de João Batista é necessário que ele cresça e eu diminua. Você entender isso é um triunfo, Mas, porque gente, você vai se conduzir como um líder, como um pastor, desejando que Cristo seja exaltado e não você, não o seu ministério. Isso é caminhar, andar em muita triunfo. gente não pega o texto todo. Diz lá, Jesus disse que João Batista, dos nascidos de mulher, ninguém foi como ele. Ok. Só que a pessoa não continua. Mas o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. O que nós temos hoje na nova aliança, João Batista não experimentou. Não. Nem Abraão, nem Isaías. Aliás, Hebreus 11, lá no final, fala sobre isso. Que Deus proveu coisas melhores a nosso respeito. Olha, Então, essa Bem lembrado. é uma delas. Jesus disse, o Espírito Santo está convosco, mas habitará. Então, como é que faz para você? Às vezes eu falo pro pessoal, a gente cantando aquele hino santo, santo, santo. A gente imagina que são os serafins que cantam. E aí você está cantando aquele hino na igreja, a glória de Deus desce, a presença de Deus. A presença de Deus como pecador deveria nos matar. Da santidade de Deus, no entanto, Deus está recebendo o nosso louvor e ainda cheio de limitações, de falhas, mas por causa do Espírito Santo em nós. Quer dizer, o sangue de Jesus e o Espírito Santo nos faz andar em triunfo. é isso aí. E Jesus ainda diz que o mundo, que ele vai habitar em nós, o Espírito Santo, mas que o mundo não o conhece nem o pode ver. O mundo não conhece o Espírito Santo e não pode ver. E diz, se eles perseguiram a mim, eles vão perseguir vocês também. Então, É verdade. andar em triunfo é ser perseguido. Mais uma. Saber que os meus pecados foram perdoados. Ô, O meu glória. passado foi apagado. Saber que a condenação que havia sobre mim não há mais. Que eu sou justificado, né? Saber que Satanás não tem mais do que me acusar. Paulo fala em Romanos 8. Satanás não tem mais legitimidade alguma para me acusar dos erros do passado, das práticas do passado. Quer dizer, Cristo limpou esse passado e deu uma chance nova de reescrever a história. Se isso não é triunfo, eu não sei o que é É o triunfo, maior. não é? Esse é o maior Se triunfo. você Coisas. tropeça, escorrega, pensa que não tem que pensar, o sangue de Jesus vem e te purifica. E vem triunfo de novo. De novo, te purifica de todo pecado. E o melhor ainda, é essa consciência que o Evangelho nos traz. Né? Essa consciência é absolutamente libertadora. Eu não vivo mais em função disso, pelo menos Não. gente Vive às vezes legitimamente lutando. liberta, saudável, etc., tem essa consciência de que o passado ficou lá atrás, no seu lugar, no seu tempo. Eu não Mas assim, revisitar esse passado não com uma questão de culpa, né? Mas assim, de você lembrar, meu Deus, eu já fiz isso. não é? Como eu me De envergonho. vez em quando, De vez em quando eu claro, lembro na de cabeça da gente. coisas que a gente se Esse tipo envergonha. de coisa, Mas, né? meu Mas Deus, isso tá dentro da eu gratidão. fiz isso. Não é, Tá não, é caminhando isso. dentro da gratidão. isso. Quando você lembra Você lembra, eu da fiz onde isso. Deus
o tirou e o libertou. Eu fiz isso, Jesus, muito obrigado. O Isso Senhor aí. me perdoou Isso aí. desse grave pecado, dessa situação vergonhosa que um dia eu pratiquei, que eu fiz, mas hoje eu sou livre, eu sou liberto. Então isso realmente é você reconhecer o Agora, triunfo. Maurício, tem uma coisa que também a gente precisa, acho que tocar aqui. Muita gente ainda é escrava dessas memórias do passado. Eu costumo dizer que são memórias ainda adoecidas, É verdade. né? São memórias ainda não saradas, porque a pessoa ainda se culpa, se cobra, de alguma maneira ainda sente a necessidade de uma autopenitência pelo que cometeu. Ou seja, eu acho que muita gente precisa receber o que eu chamaria de cura das suas memórias, né? A memória, essa revisitação da prática, do tempo, do pecado do indivíduo, ainda traz dor, né? Ainda traz culpa, vergonha. E como Satanás se aproveita disso para pesar mais ainda, acrescentar mais ainda o peso da culpa, Isso não seria... da vergonha. Quem sabe a gente esteja até falando para pessoas assim, ainda tão adoecidas por essas memórias de coisas que foram feitas no passado, né? E que ele não se perdoa. Pior do que alguém não nos perdoar é a gente mesmo não nos perdoar. A pessoa que não nos perdoa às vezes está distante, mas nós estamos conosco. Nós estamos conosco. Então você se sentir não perdoado o tempo não perdoa. Todo. E você acaba transferindo isso para o próprio Deus, na medida que você não se perdoa, achando que Deus também não te perdoou. Né? O sentimento ele acaba se estendendo. Não, Deus não me perdoou, ele sente a culpa, ele sente... E o que a gente poderia dizer para uma pessoa que hoje está nessa situação, que de repente lembra dessas situações pecaminosas, desses hábitos pecaminosos do passado e não consegue? O que a gente poderia dizer para essas pessoas? Um aprofundamento bíblico maior, ouvir boas mensagens, ouvir mensagens verdadeiramente bíblicas para que ela possa ser assim alimentada com a boa palavra de Deus e não com uma pregação triunfalista. Sim. No mau sentido, que vai fazer com que ela queira cada vez mais ser próspera segundo os conceitos do mundo. Mas o que precisa ser entendido é que a graça de Deus ela vai trazer para nós a libertação de todos esses processos de culpa, de peso da alma, essas feridas interiores. E, no entanto, quando a gente percebe que a maior parte do que se ouve nas mídias, na internet, exalta essa mensagem do triunfalismo material e não do triunfo espiritual, que o texto aqui nos diz que é em Cristo que sempre nos conduz em triunfo. Então a boa mensagem... conduz em triunfo não pode ser visto só na perspectiva do aqui e do agora, nas coisas, né? Abriu uma porta de emprego, então aí é o triunfo. Ela não se abriu, então não foi triunfo. Não é só nessa perspectiva. Salmo 119, 71 diz: foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Então foi bom, a aflição foi boa para mim. Me trouxe triunfo. Eu triunfei no aprendizado. Eu aprendi com a aflição. Eu acho que quando nós não conseguimos nos perdoar, a gente acaba se colocando acima de Cristo. E tem que ter cuidado com isso. Porque se na cruz os meus pecados foram perdoados, através do sangue de Jesus, uma negação, nós somos justificados, regenerados. Então eu preciso aprender que se eu não consigo me perdoar e ele já me perdoou, eu estou me colocando acima. Eu me converti em outubro de 2003, 24 de outubro de 2003. Em março de 2005, eu fui fazer um encontro de casais. 1 ano e 6 meses depois. E eu não conseguia me perdoar. Olha isso. 1 ano, e como que eu descobri isso? Porque eu fui para o encontro de casais. Só que quando eu cheguei lá, tem um pastor que foi lá dar uma palestra sobre perdão. E quando ele falou sobre perdão,
ele tocou nesse assunto, que tinham pessoas ali que não conseguiam se perdoar, mas que naquela tarde, naquele momento, Deus estava perdoando essas pessoas e ajudando elas a se perdoar. E para ir à frente, recebeu uma oração. E eu fui à frente e recebi essa oração. E naquele encontro de casais eu consegui me perdoar. E a partir daquele momento a minha vida mudou. Eu comecei a triunfar em várias coisas. Esse pastor foi o pastor Rômulo Augusto, que estava lá pregando. Agora que eu tive a oportunidade de falar, que lembrei dentro do contexto. Você era pastor de Campo Grande nessa Eu era de Campo Grande. Ele era de Campo Grande também, E aí foi Esse lá. detalhe aí eu não... Vocês concordam comigo? Que Mais uma. Mais uma. A gente não estou fazendo nenhum julgamento sobre as pessoas. Sobre nós mesmos. Que quando a gente tem dificuldade de se perdoar, tem uma pontinha de incredulidade. Porque a Bíblia é clara. Filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tendes um advogado, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos, mas do mundo todo. Então, quando a gente... É claro que isso é um processo de maturidade, mas quando você vai para a Bíblia, o que você fez no passado pode ter sido a pior desgraça que você possa imaginar. Uma das coisas que o Evangelho nos faz no momento da conversão, a gente entender o amor de Deus. Você não acha, é exatamente o que eu ia falar, você não acha que o entendimento disso e a própria aceitação dessa verdade tem variáveis na cabeça das pessoas, porque tem gente que tem dificuldade de aceitar, mas é só isso? Como? O que eu fiz? É por isso que eu disse que é incredulidade. Como assim? É graça, mas como é só graça? Eu não tenho que pagar de alguma maneira? Eu não tenho que recompensar de alguma maneira? Então, muita gente tem essa dificuldade de entender. Por isso que eu acho que tem um pouco de incredulidade. A gente está entrando no assunto aqui, falando só do passado, de antes da conversão, mas também essa graça, esse perdão, o advogado, o sangue de Jesus, é para quando você está caminhando. Sim. E também tem um deslize, você tem um erro, sim, você comete alguma coisa, sim, que às vezes vira escândalo ou não. Sim. Tem coisas que é só você, sim, e Deus, mas o sangue de Jesus está ali, o perdão está ali, sim, e a gente tem Quantas pessoas que dizem assim, eu não sirvo para ser crente, eu já ouvi isso algumas vezes. Eu não sirvo, porque depois de um tempo caminhando, ela se vê errando, ela se vê falando bobagem, ela se vê... Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, vida que segue. Assim, quer saber, pastor, eu acho que eu não dou para isso não. Eu não sirvo para ser crente, porque eu não consigo mesmo. Vocês devem ter ouvido isso aí, né? Mas eu queria entrar numa outra questão com vocês, sobre espelhar Cristo, a beleza do Evangelho na própria vida, e muita gente não consegue, não se vê isso, é porque também há pessoas que têm uma abordagem, uma visão negativa de Deus. Quando se deparam, por exemplo, com a palavra, e Deus dizendo, não faça isso não é bom para você. Quando se percebem cerceadas à luz da Bíblia de algumas práticas, de algumas coisas, parece que elas olham para um Deus ruim, que está querendo interferir na minha felicidade, no meu bem-estar, nos meus prazeres. Me proibir. Deu para entender? Sim. Então, o olhar dessa pessoa para a figura de Deus, da palavra, do Espírito Santo, é negativo. Mal eles sabem que quando a Bíblia diz o caminho não é esse, é para o nosso bem. Olha, não é por aqui, é por ali, é porque tem um abismo aqui, mas eles não enxergam. É como um pai quando chega para o filho e diz, não, isso aqui não, por aqui não, né? E às vezes o filho chega a pensar que, meu pai não está querendo me ajudar, está querendo interferir na minha diversão, na minha brincadeira, na minha alegria e por aí vai. Eu acho que isso faz com que muitas pessoas, pastores, sejam amarguradas. Elas se restringem de algumas práticas porque viram que não são recomendadas, mas são frustradas, são amarguradas. Parece que no fundo elas queriam mesmo era fazer e acham que Deus está atrasando o lado delas.
na medida em que... Eu acho que existe também. Deu para entender? Tem gente que pensa assim. Não é? Eu acho que existe muita igreja, até a Idade Média mostrava Deus como... Você vê que a história de Lutero, ele estava com medo de Deus, e Caio Raio vai para o convento, entendeu? E ficava lá se flagelando, porque a ideia de um Deus irado, né? E aí, mas é por isso que eu estou falando, nos nossos dias mesmo, de repente você vai numa igreja e a pregação não é Jesus te ama, te liberta, escreve teu nome no livro da vida, não sei o que. Deus não quer que você faça isso, Deus não quer. Quer dizer, isso não é evangelho. O evangelho é o poder libertador. Agora, quando você se converte, o Espírito de Deus vai tirando da tua vida aquilo que desagrada a Deus. Lugares que o que se pratica ali. Companhias. Né? As companhias. Então, mas você pega certas pregações que dá até medo. Teve até um pastor agora que parece que foi disciplinado e tudo, que eu nem ouvia ele, porque... Você nem dormia. Não, a minha esposa é testemunha. Antes dessa história, antes de sair essa história, terrorismo eu falava para o André, tem gente que acha que tem o ministério de João Batista. Entendeu? Raça de víboras. Quando existe a pregação... o João Batista veio... Pega ali, tudo é amargurado, tudo é isso. Aí a pessoa fala alguma coisa diferente do que ele crê, porque esses filhos do diabo, não sei o quê, vão pro inferno. Então, sempre... pessoas amargas. Quando discordância, tudo bem, não sendo coisa pro pecado, são até saudáveis, porque a pessoa te faz pensar, por que ele acha que esse texto fala isso? Ninguém é dono da verdade, né? Mas eu acho que muita gente se sente assim porque segue gente que prega assim. Coloca coisas que nem ele consegue. Que a pessoa acaba apelando para a questão da culpa, pôr a culpa sobre o outro diante de tudo. E aí o sujeito convive com essa, ainda voltando um pouquinho, com essa coisa de pressão, né? Um amigo estava numa consagração, numa reunião de oração. E a irmã foi de saia, porque essas igrejas a mulher não usava calça comprida. Isso não era muito tempo não, coisa de 10 anos. E aí estava de saia, mas Deus tinha revelado naquela igreja que todas as mulheres tinham que usar roupão e roupão azul. Ai, meu Deus. É perto da igreja do pré ali, tá? Que revelação, em Campo Grande. E eu nem sei como é que eles estão fazendo hoje. Mas revelou. Então as irmãs estavam na reunião de oração, tudo com a mesma cor, a mesma roupa. Eita. A dirigente virou para sabe, se Jesus voltar agora, você não vai para o céu, né? A menina com roupa direitinha, de saia, bonita. Mas ela tá diferente. Mas eu tô falando, quem congregar nessa igreja, qual é a ideia que ela vai ter de Deus? Um Deus que tá assim, azul, não. Ele quer rosa, ele quer não sei o quê. Quer dizer, coisas antibíblicas. Mas você aceitou Jesus sinceramente, ouviu a palavra, Deus falou que se converte. Aí você tá numa igreja que Deus é mais um carrasco cruel do que o amor, né? Por aí. E a gente estava falando... Agora, fala, reverendo. A gente estava falando da graça. Hoje tem uma cobrança pelas bênçãos. Se cobra tudo. Para a pessoa ser abençoada, ela tem que dar uma oferta, ela precisa deixar alguma coisa. E a gente perde de vista a graça de Deus. Eu já recebi uma pessoa na igreja, quer dizer, a pessoa teve um contato com a secretária da igreja e o rapaz perguntou à secretária da igreja: eu gostaria de me aconselhar com o pastor. Aí ela falou: eu sou a secretária, você pode marcar comigo aconselhamento. E aí ele perguntou: e quanto ele cobra para aconselhar? Aí a secretária: não, aqui o pastor não cobra para aconselhar. E aí você depois se pergunta, diante de uma questão dessa, se ele já foi em algum lugar que cobrou para aconselhar. Para ele perguntar assim. Então, as pessoas elas perdem de vista a graça, porque hoje nós temos um grupo cobrando pedágio para se chegar a Deus. E por isso que às vezes as pessoas não têm essa noção de que a gente tem da parte de Deus tudo disponível para que a gente seja abençoado, livre, liberto. Até a prosperidade. Ela vem no tempo certo. Eu queria fazer mais uma rodada aí com vocês, meio assim rapidinho. A gente separou algumas coisas interessantes, o papo é tão bom, né? Mas flui, também não ficar tão longo.
muitas pessoas não espelham essa beleza do evangelho porque a fé delas é fundamentada no que Deus faz e não no que ele é. Alguém disse que se você fundamentar a sua fé no que Deus faz, uma hora você vai ficar louco. Você vai entrar em crise. Você vai ter conflitos enormes. Porque muitas e muitas vezes o que Deus faz para a gente não tem sentido, para a gente a conta não fecha, não tem lógica e por aí vai, né? Não atende a nossa expectativa daquele momento. Eu acho que isso também faz com que muita gente não consiga espelhar a beleza do evangelho através da própria vida, porque a fé delas é toda em torno do que Deus pode fazer, do que Deus pode fazer, do que Deus pode fazer. Por isso que eu não gosto muito daquela frase, não gosto mesmo. O melhor de Deus ainda está por vir. Que papo é esse? Que o melhor de Deus ainda está por vir. Né? Jesus. O melhor de Deus já veio, que foi Jesus Cristo. Nós vamos escolher do que o melhor que Deus já fez, né? E a gente vê essa frase sendo dita aí, e a igreja respondendo em coro. Amém, 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 amém. O melhor de Deus é Cristo, né? Então, a gente fundamenta a nossa fé, a nossa vida, a nossa caminhada em torno do que ele é para nós, na pessoa de Deus e não no que ele faz. Vocês concordam? Plenamente. Muita gente tem dificuldade por isso, né? O povo pensa muito nas demandas do momento da vida. Se uma música foi infeliz, teve uma que foi feliz. Não o adoro pelo que ele faz. Sim. Eu adoro pelo que ele é. O Menino Marçal foi feliz Então, demais. foi felicíssimo, né? Tá aí uma música que eu gostaria de ter tido a inspiração de compor. Fala, Rodrigo. Eu tava cantando junto com ele. Quem ia falar? Não sabia, não. Não, cara. Quem ia falar era o pastor Ayrton. Não, mas é só a gente fazer uma correlação com a nossa relação com os filhos. Se os filhos forem crescer gostando da gente, que a gente faz só, a gente vai tornar o filho o quê? Um mimado, não pode ser contrariado na vida. Então, muitas vezes, Deus não faz porque eu não posso receber, ou não é a hora de receber, mas é para o meu bem. Assim como o filho, que às vezes quer uma coisa, você pensa aquilo, se ele ganhar esse presente, ele não vai estudar mais, porque ele vai ficar fissurado. Então, o não que nós fazemos para os nossos filhos é visando o bem. Os nãos de Deus têm toda uma questão porque ele não vai fazer. E aí, você como cresce também no amor com Deus, você vai entendendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então, a nossa correlação com Deus, nós conhecemos a Deus. E conhecendo a Deus, quando ele não faz, sabemos que é o melhor para a gente. Amém. Se ele te impede de ir a algum lugar... Inclusive, Deus me deu uma mensagem já tem um tempo sobre essa questão. Os benefícios do não de Jesus. Pô, reparte aí com a gente depois. Um dia a gente vai... A gente dá o crédito da... Prega no recreio. Vou pregar lá então, vou pregar lá. A mulher sírio-fenícia, ela recebeu um sim. Mas antes de receber o sim, ela foi recebendo não. Sim. Então, tem benefícios, o não. Né? Então, tem uma mensagem sobre isso. É interessante que o pastor Ayrton falou sobre filhos, né? Eu tenho com 22 e a outra com 18. Quando ela completou 18, ela já começou a falar, mais velha. Tem 22 hoje. Eu tenho que tirar a carteira, eu tenho que tirar a carteira, eu tenho que tirar... Aí eu fui... Daqui a pouco ela foi lá e tirou a carteira. Aí falou, todo mundo quando vai fazer fica nervoso, aí na primeira não consegue passar, a maioria não passa na primeira porque tem que pagar o carro de novo e não sei o quê. Eu falei, não vou nem entrar nesse contexto, mas acontece. Ela foi lá e passou de primeira, aí pegou a carteira, mas não é definitiva ainda. Eu vou sair 3 vezes com você. Aí saí 3 vezes com ela, vi que ela estava dando conta, falei, tá bom, pode sair sozinha agora. Se o teu filho tem 16, 17 anos e não pode ter carteira ainda, e ele quer porque quer o carro, e você tem condições de dar, você não pode dar. Você não pode dar. Ele não tem idade para isso. Não tem maturidade. Não tem maturidade, ele não pode, diante da lei,
E se ele tiver 10 anos ainda, pior ainda. Então, mas é um não. É isso aí. Mas um dia vai ter o sim, né? Então, É isso aí. O pastor Rômulo falou da lógica, e eu lembrei aqui da situação do gadareno. Porque Jesus disse sim para os demônios, mas disse não para o gadareno. Verdade. olha aí, cara, é outra mensagem. Já dá outra mensagem. Deixa eu anotar essa. Os aqui. demônios pediram, podemos ir para os porcos? Pode. Ai, posso te seguir? Posso ir funcional? Volta para Decápolis. Mas conta pro seu. né? Verdade, verdade. Bom, gente, Propósito. Propósito. Né? vamos ficando por aqui, né? Amém. Vamos ficando por aqui, um papo bom. Que Deus Muito show. abençoe aí o nosso pessoal, o Equipe pessoal que está técnica poderosa. assistindo o nosso podcast, que você possa espelhar, né, a beleza do Evangelho na sua vida, o perfume de Cristo na sua vida, que isso seja visto de maneira muito bonita, que o Evangelho possa ser refletido em você e através de você. Amém. Tá bom, queridos? Deus abençoe vocês. Um grande abraço Valeu. e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.